Olha, mais de 10 milhões de brasileiros têm deficiência auditiva e, na maioria dos casos, a surdez poderia ter sido evitada, né? É um caso assustador. Uma simples atitude, principalmente na infância, faria com que 90% das pessoas não tivessem problemas auditivos. E nessa semana foi comemorado o Dia do Intérprete de Libras. Os profissionais, né, Patrícia, que são responsáveis pela inclusão dos surdos na sociedade. E eu fiz uma reportagem para entender um pouco dessa realidade. Uma vida em silêncio, cheia de desafios e a busca pela inclusão. Segundo a Organização Mundial de Saúde, existem no mundo 500 milhões de surdos, sendo mais de 10 milhões aqui no Brasil. Desse grupo, 2,7 milhões têm uma deficiência auditiva profunda, ou seja, não ouvem nada e precisam de intérpretes para se comunicarem. Há 25 anos, Silvia Moral trabalha como intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Silvia, como que é o dia a dia de uma intérprete de Libras? A gente acompanha o surdo nas situações do dia a dia deles, que contempla desde questão escolar, ida em lugares públicos como prefeitura, bancos, ida médico. Então, o dia a dia, sim, você participa da particularidade da vida de uma pessoa surda. Doutor, qual a importância da linguagem de Libras para as pessoas surdas? A pessoa surda, através da linguagem de sinais, da língua de sinais, ela pode se expressar, ela pode se desenvolver integralmente todas as possibilidades cognitivas, afetivas e emocionais. Dessa maneira que ela vai ser incluída e integrada na sociedade. Por isso é absolutamente fundamental que os pais de crianças surdas estabeleçam contato com a língua de sinais, Libras, né, o mais cedo possível. Porque aceitar a surdez dos filhos como uma diferença a ser vencida e que a Libras é absolutamente importante e é a solução para a comunicação. Normalmente a pessoa nasce surda ou ela desenvolve a deficiência auditiva ao longo da vida? Uma pequena porcentagem dos surdos, algo como uns 10%, mais ou menos, nascem surdos. Geralmente por problema genético ou porque quando a mãe dessa pessoa surda estava grávida, ela acabou tendo rubéola durante a gravidez. A grande maioria, algo como 90%, ficam surdas por doenças adquiridas depois que elas nasceram. E geralmente esse quadro podia ser evitado. Na infância, se tivesse uma vacinação adequada e mesmo quando a mãe estava grávida contra rubéola previamente, essa surdez poderia ser evitada. Outra coisa também que faz muita diferença são as infecções de ouvidos, né? Então, se você evitar e tratar bem as otites, você tem menos chance de surdez na infância. No adulto, as coisas estão muito mais ligadas ao excesso de ruído, né? A Maria Carla é pedagoga, casada, tem 3 filhos e uma neta e ela tem deficiência auditiva. Maria Carla, quais são os principais desafios que os surdos enfrentam? Quando eu fiz faculdade, eu não compreendia direito o significado das palavras que me eram ensinadas ali. E aí eu pedi um intérprete. Quando o intérprete apareceu, tudo ficou mais claro para mim. Eu comecei a aprender realmente o conteúdo das matérias. Maria Carla, você nasceu surda ou desenvolveu a deficiência ao longo da vida? Eu nasci ouvinte e depois 2, 3 meses eu comecei a ter uma inflamação no ouvido e a minha audição começou a diminuir e aí depois perceberam que eu era surda. Até a roupa que o intérprete de Libras usa pode atrapalhar na comunicação. Qualquer colorido ou qualquer adereço, ele concorre com a comunicação que você está passando. Uma vez que a comunicação é visual, se você tem qualquer outro adereço, gera um ruído de comunicação. Maurício, você escreveu o primeiro livro em Libras do Brasil nesse ano. O que te inspirou a fazer esse livro em Libras? Olha, o que me inspirou foi poder levar o conteúdo, conhecimento, informação para mais e mais pessoas. Da mesma forma como a gente compra hoje, adquire um livro digital e a gente abre o livro e consegue navegar pelas páginas,
né? Nessa plataforma, a experiência ela é muito semelhante, porém, tem o adicional de ter um intérprete que vai traduzindo página por página para a língua de sinais todo o conteúdo que ali é apresentado. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto para a educação bilíngue de surdos. O texto define a linguagem brasileira de sinais como primeira língua e o português escrito como segunda língua. O projeto ainda depende da sanção do presidente.